Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar de discursivas para o TJRO. Eu vou falar aqui tanto da redação quanto da discursiva de conhecimentos específicos, tá certo? Então eu vou passar para vocês neste primeiro vídeo uma série de assuntos que são muito importantes, né? Ou seja, sempre quando a gente estuda para concurso, qual que é o nosso norte primeiro? O edital, né? A gente não pode se afastar do edital de maneira nenhuma, por nenhuma promessa de professor, por nenhuma promessa de coach de mentoria, de nada. Você tem que olhar para o seu edital. É o seu documento que vai acompanhar você desde o momento que você abriu esse documento, se interessou pelo concurso, até o momento em que você assinou seu termo de posse. Isso vai acontecer se Deus quiser, tá bom? Outra questão, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, né? Trabalho tanto com redação quanto discursiva de conhecimento específico. Talvez seria aí a professora mais experiente, né? Muita gente que hoje dá aula discursiva já foi meu aluno algum dia, uma boa parcela, eu diria que quase 80%. Eu reconheço, assim, na rede quase 80% desses colegas, né, que felizmente vieram para somar. Pessoal, vamos lá, eu vou abrir para vocês então o edital. Eu vou fazer alguns comentários que vocês vão falar assim: ah, mas isso não está no edital. Claro que não, porque a gente tem uma segunda fonte. Qual é a segunda fonte? O momento em que a banca, por exemplo, dá seus resultados provisórios, né, de discursivas. Então, ali os alunos vão fazer o quê? Eles vão recorrer administrativamente contra aqueles resultados. E este momento, para nós professores, é um momento muito interessante porque a gente observa como que a banca se portou em relação às correções, qual foi a exigência maior da banca, o processo de elaboração que tem predominado no momento. Às vezes a gente não tem o assunto em si, mas consegue trilhar um bom caminho, perceber determinados aspectos que são muito importantes para a sua discursiva, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui abrir, compartilhar com vocês o edital. Tá? Então, só um momentinho. Espera aí. Vamos lá. Perfeito. Pessoal, vamos lá, atenção. Vocês vão fazer prova discursiva, todo mundo vai fazer, não é? Com uma diferença, tá? A questão discursiva, né, para todas as especialidades do cargo na lei judiciário, vai versar sobre estudo de caso acerca de tema de conhecimento específico, que vai acompanhar, na verdade, o conteúdo programático do anexo 1 do edital. Quando a banca fala conteúdo programático, perceba que ela não está falando, isso é importante você saber, sobre conhecimento específico, tá? Não está falando. Isso deixa muito em aberta a cobrança da banca em relação aos conteúdos. Por que eu estou falando isso? Claro, há uma tendência da banca, se ela pegar o analista judiciário, por exemplo, tá certo? É uma tendência de a banca se concentrar em cima de assuntos do direito. É uma tendência. Mas a banca tem a obrigação? Não. E que fique isso muito claro, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Porque uma vez a banca fez um concurso para a área de contabilidade. Aliás, não, ela fez para várias áreas e por acaso havia o cargo de contabilidade, ela pediu direito administrativo na prova discursiva. O que aconteceu? Vários alunos ficaram chateados, tá? Ah, mas como assim o Instituto Consulplan fez isso? Ora, estava no edital. Ela não tinha obrigação nenhuma de cobrar exatamente, vamos dizer assim, assuntos referenciais aí na área de contabilidade, auditoria, ou seja, temas mais afins, tá bom? Daquele cargo. Então, chamo a atenção de vocês para esse detalhe, tá? Já para a prova de técnico judiciário, a banca vai cobrar uma dissertação, tá certo? Versando sobre tema da atualidade. Aqui ela fechou bem, é tema da atualidade. E sim, a banca gosta muito de tema da atualidade. Aqui, gente, nesse vídeo de abertura, eu vou falar para todo mundo, certo? Dentro do curso, à medida que eu for seguindo com os exemplos no próprio Turma de Geração Concursos, eu vou especificando isso de uma forma melhor, né? Colocando isso em texto, mostrando para vocês como que a coisa se orienta, tá? A discursiva valerá 30 pontos. Vocês precisam escrever tanto a questão específica quanto a dissertação é um mínimo de 20, o máximo de 30 linhas. Então, isso aqui, principalmente para quem vai fazer a discursiva, né, de cargos específicos, veja que eu não falei discursiva específica, a discursiva para cargos específicos, ou seja, os cargos de nível superior, isso traz para vocês um desafio maior, tá? Por quê? Ora, gente, a dissertação comum, que é do técnico,
o aluno, sim, ele consegue facilmente render além das 20 linhas, tudo bem? Já para o aluno da discursiva de conhecimento específico, depende de como a banca vai perguntar. E aí eu vou tocar em alguns assuntos que são interessantes para você aprender a render um pouquinho em termos de número de linhas, se necessário for, tá? Então vamos lá. Primeira questão, em relação a esse número de linhas. O técnico que vai fazer dissertação, técnico, ele escreve o quê? Mais próximo do mínimo ou mais próximo do máximo? Gente, o técnico que vai fazer dissertação precisa escrever mais próximo do máximo de linhas, certo? O máximo, 26, 27, 28, 29, 30 linhas. Não é interessante escrever menos de 25 linhas. Tudo bem que a banca estipulou um mínimo de 20, mas nós temos que nos lembrar que nós estamos em uma concorrência. E estando em uma concorrência, nós temos que produzir para além dos concorrentes. Então a gente não tem que ficar olhando o mínimo, a gente tem que olhar sempre para o máximo. Isso eu estou falando, pessoal, de técnico, tudo bem? Porque a banca vai cobrar atualidades. Então, quanto mais informação você tiver, é o que ela vai analisar, o grau de informatividade, tá bom? Então, guarde isso com você. Agora, o pessoal do analista, não é? O que acontece? Eu tenho um mínimo de 20, o máximo de 30 linhas. Professora, o que é o ideal? Ora, o analista, né, ele goza de uma situação um pouco diferente da do técnico, que é o seguinte: é entregar a discursiva dentro do que é justo. O que é justo? A banca faz um pedido, você entrega dentro do pedido. Esse pedido pode ser que ele consuma tão somente 22 linhas. E tudo bem, se você estiver entregando o conteúdo correto, tudo bem. Você pode ficar ali nas suas 21 linhas, tá certo? Ah, o pedido que a banca fez foi bastante extensivo e eu precisei escrever as 30 linhas, tudo bem. Então, em prova de concurso, em geral, o que impera é essa regra. Aí eu vou falar eu tô falando aqui de uma forma geral até, tá? Então, em prova de concurso, se eu tenho uma dissertação sobre atualidades, que é o que vai cair para o técnico do TJRO, eu escrevo o máximo que eu posso. Em prova de concurso, se eu tenho um estudo de caso que vai tratar de um conhecimento, não é, que está previsto para cair, para eu analisar que pertence ali de repente à minha área, ou não, mas é um conhecimento que eu estou estudando, eu preciso entregar aquilo que a banca justamente me pediu, tá bom? E aí pode ser que eu fique entre o mínimo, fique lá no máximo, depende, tá? Depende do pedido, tranquilo? O que você não deve fazer, você que é analista, é escrever para além do que a banca está te pedindo, tá? Então não sugiro que você faça isso. Sugiro sempre que você escreva dentro daquilo que a banca, tá certo? Que a banca pediu para você. Ou seja, eu não estou falando para você encher linguiça. O analista não, tá? O famoso encher linguiça, ou seja, colocar assuntos, né, que não foram cobrados só para poder fazer volume. Então não caio nessa conversa, tá bom? Então essa é a primeira questão que você tem que entender. Agora vamos lá em relação às proposições. Como que o Instituto Consulplan te faz propostas, não é, para você entender o que te espera. Então, eu vou abrir aqui, gente, outro material, tá? Vou compartilhar essa guia aqui. Esse material aqui do técnico, tá bom? Então, vem aqui para você observar como que a banca cobra os seus temas. Então, o pessoal que vai fazer dissertação é sempre cara do Instituto Consulplan cobrar um tema bem amplo, tá? Às vezes, até, o que que a banca faz? Ela cobra um tema que tem dois institutos para você analisar. Por exemplo, esse tema aqui é da Câmara de BH. Perspectivas e estratégias, tá? Para a redução da desigualdade social no Brasil. Perspectivas e estratégias. Então, perceba que às vezes a banca cobra o tema em duas partes, né? Veja aqui, olha, do TJ-MA mais recente, na série de 2024, a banca falando sobre desafios para a segurança e proteção de dados no meio digital. Então veja que ela sempre joga muito com esse Instituto A, Instituto B, ou seja, uma parte, outra parte. Por que ela gosta de fazer isso? Porque ela sabe que o nosso cérebro, linguisticamente, nosso sistema límbico é muito condicionado a olhar aquilo que está no primeiro plano da escrita.
Sim, gente, o português começa, não é? Vamos dizer assim, da esquerda para a direita. Você começa a escrever da esquerda para a direita. O árabe é o contrário, certo? O árabe é da direita para a esquerda. Então, a forma de a gente olhar para os elementos, a gente olha muito para aquilo que está em primeiro plano. Então, se a banca me pede causas e efeitos do aumento, né? Perdão, causas e efeitos da mudança climática, é muito comum que o aluno fale das causas e que lá na prova, por uma questão de tensão, de descuido, que ele esqueça os efeitos. Então, a redação fica ali com 70%, o que não é interessante para concurso. 70% para a dissertação não é uma boa nota, tá? A gente tem que passar desse valor, né? Se a gente quiser ficar muito bem posicionado, tá bom? Então, a gente sabe, TJ chama, né? Convoca muitas pessoas, mas a gente tem que estar ali com redação acima de 80 para ficar numa situação razoável de uma boa convocação, né? Claro, se ficou acima de 90%, perfeitamente, tá? Ah, nossa, agora eu vi o tamanho do desafio. Calma, alto lá. Vamos nos lembrar que nos últimos anos, né, nos últimos anos, 2023, 2024, isso vai acontecer também em 2025, as pessoas não têm ido fazer concurso, tá, gente? As pessoas se inscrevem, dá o volume de inscrições, a gente se assusta. Quando a gente vai olhar na prática, não tem 50% de pessoas presentes no dia do concurso. E isso tem feito com que a nota discursiva tenha descido. Então, eu tô falando 70% é bom, mas eu tô desconsiderando esse momento agora, tá? Eu tô falando da tradição, tudo bem? Então, o que está acontecendo é isso. Isso eu acompanho o concurso todos os meses, isso aconteceu no concurso do Bacen, aconteceu no CNU, né? Que foi o nosso Enem dos concursos, aconteceu no concurso do IPEA, estava acontecendo em tudo que é concurso que você imaginar. O concurso do Bacen, por exemplo, registrou, né, 62%, certo, de ausências de candidatos no dia da prova. Então, um número altíssimo. O pessoal não foi fazer um mega concurso, tá bom? E isso faz com que a banca tenha que retroceder no processo de correção. Ela coloca um pezinho atrás ali, muitas vezes, em função disso, tá? Mas eu vou falar também o que tem pesado, que algumas pessoas têm sentido alguma pancada também no processo de correção em função disso. Vamos lá. Então, voltando, né, quem vai fazer dissertação vai encontrar o quê? Quem vai fazer dissertação? A pessoa vai encontrar sempre uma pergunta que tem dois eixos, né? E a tendência dos candidatos é prestar atenção à primeira parte e não prestar atenção à segunda. Então, esse é o primeiro segredo, é você ficar muito atento, trabalhar com bastante precisão. Você que vai fazer o concurso para técnico, olhar todas as palavras, porque você tem que atacar o tema em todas as suas pontas. E a banca faz questão, ela dá um tema um pouco mais extenso, a gente pega uma outra palavra do tema, desenvolve, esquece outra parte e a nota, né, vem condizente com o nosso erro, com a nossa distração, tá bom? Então fica essa dica. A segunda dica muito importante para o técnico ainda para o técnico, é o seguinte, gente. O Instituto Consuplan, deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Aspectos avaliativos. O Instituto Consuplan, ele abre o processo avaliativo, né, com assim, um valor bastante robusto, 10 pontos em 30, né, quer dizer, um terço da nota, analisando a argumentação e informatividade dentro do tema proposto, tá? Você vai ver que quando eles vão analisar esses critérios, eles vão olhar a originalidade, quer dizer, os argumentos que são próprios seus. Sim, porque a banca, ela traz os textos base, né? Então vou mostrar aqui novamente, ó, certo? Olha só, aqui nessa nova guia. Ela vai trazer os textos embasadores, ó. Aqui, por exemplo, TJMA, acabei trazendo dois textos só, mas são os 3 textos em média, 2, 3 textos. Então, ela trouxe esse texto e trouxe esse infográfico, não é? O infográfico também é texto, tá certo? E os alunos naturalmente leem o tema, a redação é feita com base no tema, que tem um tema geral, tudo bem? E costumam ler os textos motivadores, sem problema algum. O que a banca vai fazer? E aí é importante quem vai fazer dissertação ter esta consciência. O que ela vai fazer? Olha só, ela vai olhar, né, vamos dizer assim, a propriedade das informações que você apresentou. Parte dessas informações tem que ter, ó, para esta banca, hein? Cuidado que isso muda de banca para banca. Por isso que eu falo para aluno que me segue no canal tem essa informação, aluno que estuda comigo tem essa informação segura, não é? Eu não fico trabalhando,
eu vou reaproveitar essa informação para o outro. Não, porque é muito arriscado. Há assuntos, por exemplo, curso básico de redação, basicão para todo mundo, não é? Mas as informações, diretrizes do concurso público, principalmente aquela área que os veteranos mais procuram, que é a atualização, não é? Aquilo ali é de banca para banca, é muito sensível e dá muita diferença. Então, para o Instituto Consulplan, por exemplo, quando eles vão olhar a propriedade das informações. E ao analisar a propriedade das informações, eles vão observar quantas informações você traz no seu texto que tem algum vínculo com o texto base, tá? Com algum daqueles textos. Não precisa ser com todos os textos. Mas a banca gosta, presta atenção no meu português, a banca gosta que você aproveite parte daquelas informações para o seu texto, certo? Então ela tem esse gosto. Tudo bem? Perfeito? É claro que você não pode ficar só copiando aquelas informações, que também não é para copiar, é aproveitar parte, ou seja, interpretar aquelas informações. A banca também vai observar se você trouxe algo de original, algo que está fora dali. Júnior, como é que seria isso em termos básicos? Por isso que a banca junta a argumentação e informatividade. Vou explicar. A banca traz um tema: causas e efeitos do aquecimento global, do aumento do aquecimento global. Eu trouxe este tema. De repente você tem um texto que fala sobre uma das causas, certo? Que é a alimentação do gado, tá certo? Que vai, né, o processo de digestão do gado vai emitir o quê? Gás metano, que aumenta o número de gases do efeito estufa e isso acaba prejudicando o clima. A banca trouxe este texto. Então a banca quer saber causas e efeitos. Ela perguntou no plural. Uma das causas, sim, você pode lembrar a atividade agrícola. Por quê? Para fazer a vinculação, tá certo? Ou seja, trabalhar dentro da propriedade das informações, tá bom? Informações são próprias do tema. Outra causa você tem que trazer, que é sua. Você quer falar, então, sobre o processo, né, de emissão de CO2, certo? Por veículos automotores. Então, você trouxe uma segunda informação que não estava em texto nenhum. Aí a banca vai notar que existe um equilíbrio entre suas informações originais e a propriedade das informações são pertinentes ao tema. Entendeu o que é? Então fica essa dica, essas duas dicas para vocês que vão fazer o concurso para nível médio, tá? Já o pessoal do nível superior, o pessoal que vai fazer para analista, veja só, atenção, como é que a banca trabalha, não é, essa questão da avaliação da discursiva de vocês? Vamos lá, aqui comigo, ó. A banca primeiro vai jogar 25 pontos para conteúdo. Vai jogar 25 pontos para conteúdo. E vai destinar 5 pontos para a gramática e para você trabalhar o vocabulário. Ora, parece que não, mas muita gente negligencia essa parte gramatical. Portanto, no turma de redação concursos, quando você sai da aula 1, existe a aula 2, que é a aula de conhecimentos gramaticais aplicados ao texto, que você precisa assistir porque você não pode, num concurso público, se dar o luxo de negligenciar erro gramatical. Porque, gente, 5 pontos a menos e se perde, tá? Perde com muita facilidade 5 pontos. Isso é muito grave, tá certo? Hoje, né, aí serve tanto para o técnico quanto para o analista, as bancas estão muito atentas à letra de vocês. Vocês podem usar a letra que vocês quiserem, mas a letra tem que ser legível. O desenho dos grafemas tem que respeitar o formato, tá certo, das letras. Porque senão o que a gente chama de grafema? A própria letra. Então, se você vai usar uma letra palito, né, que é a letra de imprensa, essa letra que vocês estão vendo aqui, o desenho do grafema tem que corresponder. Veja que aqui, olha só, ó, letra de forma. Discursiva tem pingo no i. Então, por que você que faz concurso não coloca? A banca vai te punir. Então, perde muito, tá, gente? Quem fez o concurso do CNU, se foi muito mal em uso do idioma, pegue a sua discursiva novamente, você vai notar que você quase não colocou pingo no i minúsculo e no j minúsculo, tá certo? Ah, o seu cedilha ficou muito estranho. Sim, a banca corrige isso tudo, né? O cedilha ficou estranho, você foi fazer o C que o cedilha ficou cá para baixo, tá? Ah, você foi acentuar, o seu acento parece, perdão, se você foi colocar o tio no não, o tio parece acento. Tudo isso é erro de falta de constituição correta do grafema. Isso tem um custo no concurso. Então veja que o concurso, a gente acaba perdendo o concurso, não pela dificuldade do concurso, mas pela facilidade não informada. Entendeu? Então guarde isso.
tá? Outra questão que você precisa entender. Então, muito cuidado com essa parte gramatical que envolve coesão, envolve gramática, envolve vocabulário. Na parte de conteúdo, aqui diz, ó, neste critério serão avaliados pertinência e disposição relativa ao problema. Ou seja, a resposta que você traz é relativa ao problema, porque tem gente que exorbita, ou seja, vai falar de outros assuntos ali, para tentar complementar, não, tem que ser pertinente ao problema. Ordem de desenvolvimento do tema proposto. A banca é muito chata com questão de ordem. E aqui também a banca é muito letra do padrão de resposta. Isso aqui é um inferno, tá, gente? Desculpa usar essa expressão. Por quê? Porque imagina, né? Você imagina que você deu uma resposta que não está toda 100% no padrão. Então eu vou explicar como ficar bastante dentro do padrão, tá? E lá vocês não tem mais o que fazer. Aliás, eu recomendaria aos analistas, né, que nesta fase, ainda se a gente estiver na fase de impugnação do edital, que vocês peçam para a banca liberar o padrão antes do resultado preliminar. Sim, igual o Sebrasp faz, igual o Instituto Verbena faz. Libera antes, já que existe um padrão, libere antes, libere o prazo para impugnação do próprio padrão, porque vocês têm o direito de modificar o padrão. Sim, não é modificar para colocar a resposta errada, mas é para impugnar o que você acha que não está de acordo, é para complementar aquilo que você colocou a mais, senão a banca desconsidera, tá? Então vocês têm que aprender a trabalhar com prazo, gente, de impugnação do padrão, tá bom? Então considero aí que vocês possam observar esse detalhe. Se tiver alguma coisa errada, estiver fora do prazo, movimente o Ministério Público para poder observar o que está acontecendo naquele concurso, tá bom? Então isso é muito importante. Mas vamos lá. A pertinência é disposição relativa ao problema. Pessoal, eu vou falar de um cargo, vou falar aqui talvez de 2 cargos, é só puxar aqui um pouquinho para cima, porque não dá para falar de todo mundo nesse vídeo de abertura, né? Mas a gente vai ajustando, à medida que vocês vão perguntando também, tá certo? Para ajustar, porque são muitas áreas, então eu vou pegar os cargos assim que acabam sendo mais procurados e algum cargo afim do outro, tá bom? Então vamos lá. Olha só, se eu observo, né, por exemplo, o cargo de administrador, o que a banca me pede? Ela gosta muito de ferramentas ligadas à administração, ferramentas mesmo, né, uso de alguma ferramenta de gestão, uso de ferramenta de análise de cenários, essas situações, né, quando ela não trabalha com, por exemplo, vamos dizer, alguma norma atribuída por exemplo, aquisições públicas, né? Então você pega a lei de licitações, a nova lei, tá? Quando eu observo, tá certo? Pessoal, o cargo, né? Deixa eu puxar aqui para cima. Já o cargo de ser assistente social, por exemplo. O que a banca faz? Assistente social, psicólogo, pedagogo e por aí vai, até mesmo outras áreas afins. O que a banca costuma fazer? Ela costuma pedir causas de determinada situação, que levaram aquela personagem a estar naquela situação. Então ela pede as causas, né? Então você observa as causas sociais, as causas psíquicas, no caso do psicólogo, não é? Causas ambientais, etc., que levaram aquela personagem para aquela situação. Depois ela, aí pelo próprio caso, no caso você só ficam vendo com as consequências, então você vai extrair do caso aquelas consequências, os efeitos daquela situação, tá certo? De vulnerabilidade, vamos dizer assim. E depois, naturalmente, a banca vai fechar isso com algum pedido de política pública, tá bom? Algum pedido de alguma política associada àquela questão, tá? Ah, se eu sou do cargo de direito, né? O que é comum a banca fazer? Mesmo para oficial de justiça, vamos dizer assim. O que é muito comum? É comum que a banca solicite de vocês análise também de situações, por exemplo, ela pode te cobrar, vamos dizer assim, uma legalidade de uma decisão do juiz. Quando é prova de tribunal de justiça, tem muito isso. Resultado de uma decisão do juiz, se essa decisão ela é constitucionalmente válida. Se não é constitucionalmente válida, qual seria a melhor decisão? Principalmente quando essas decisões envolvem execução, né? Então, principalmente quando envolve penhora, alguma situação nesse sentido. Então, ela pede análise dessa situação. Se o ideal, né, dentro dos princípios que regem o direito, se a aplicação daquela medida foi a medida mais adequada para aquele momento, tá certo? Não há nenhum princípio que possa balizar aquilo e tal.
E aí, para você ganhar linhas, certo? Como todo mundo aqui, tá, gente? Para ganhar linhas, é muito interessante você se valer da doutrina, certo? Ou seja, você ganhar um pouquinho ali de corpo doutrinário, ganhar um pouquinho, né, de corpo, vamos dizer assim, jurisprudencial, no caso do pessoal do direito, tá? Das outras áreas, ganhar linhas com autorias, tá certo? Autorias com fato, com exemplo. Sim, você pode fazer exemplificação em paralelo, tá bom? Porque aí você consegue ganhar linhas. Tranquilo? Então, é assim que a banca se porta, tá, gente? Na sua prova discursiva. E é uma banca, por exemplo, outras bancas na parte de analista são bancas mais secas, com respostas mais objetivas. Instituto Consulplan, não. Instituto Consulplan já gosta daquela resposta mais bem elaborada. E procure sempre, né, principalmente quem vai seguir os estudos de caso, observar a ordem dos pedidos da banca. A banca faz muitos pedidos, tá, gente? Ela faz muitos pedidos. Então fiquem atentos, porque é natural que os alunos percam alguns daqueles pedidos. E aí, ao fazer o texto, fica alguma coisa para trás. Ficou para trás, vai ser difícil você colocar em ordem depois na folha definitiva. Vai ficar fora da ordem. Mesmo a resposta estando correta, se estiver fora da ordem, tem punição, tá bom? Então fica essa dica para você ficar muito atento a tudo que você está fazendo, tá? E se quiser estudar conosco, embaixo tem a descrição do curso, que é ser nosso aluno tem a descrição do curso. Quem vai seguir no curso conosco, eu vou agora entrar nos textos, tá certo? São específicos de cada área, vou explicar um pouco mais esses textos, né? Ou seja, a dissertação e o estudo de caso a partir de exemplos, tá bom? Para que você vá compreendendo o processo estrutural. É claro que quando eu estou trabalhando com outras áreas, vem os estudos de caso na área do direito. Não precisa ficar tenso com isso. Entenda como a banca se porta e transfira este portar também para sua execução na hora que você pegar o seu tema que é específico do seu cargo, tá? No mais, beijo grande para vocês, até a próxima.